Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo Nogueira, estou aqui para te contar o que ainda não te falaram sobre o trabalho híbrido. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão atual e tão novo do nosso dia a dia. Mas, antes disso, eu queria me apresentar, justamente quem sou eu, né? Eu sou o pai do Dante e da Estela. Eu trabalho como Modern Work Manager dentro da Cloud Target. Eu tenho 23 anos, mais ou menos, de experiência de TI, 24 certificações Microsoft ativas e fui aprovado em 28 exames Microsoft. Eu sou apaixonado por inovação, gosto muito de inovação. Adoção, então, eu sou também muito apaixonado, gosto muito de fazer adoção nos clientes em que eu atuo, em que eu mostro funcionalidades, vantagens, benefícios, como fazer melhor o que eles já fazem. Então, eu gosto muito de adoção e inovação combinados, inclusive. E eu sou MCT há 10 anos, é Microsoft Certified Trainer. Eu dou treinamentos oficiais da Microsoft há um pouco mais de 10 anos. E aqui logo embaixo aqui eu tenho justamente um QR Code que leva para a minha rede social, que eu mais uso atualmente, que é o LinkedIn. E por que eu estou aqui? Porque eu já fiz reuniões durante antes da pandemia, durante a pandemia e também logo após a pandemia, em mais de 20 empresas, em que eles me falaram as experiências deles, como eles adotaram o trabalho híbrido, como eles foram para o trabalho híbrido e voltaram para o trabalho presencial, ou adotaram o trabalho full remoto. Então, eu vi e presenciei muitas mudanças nessas mais de 120 empresas que eu já falei com eles em diversas reuniões. Qual é a importância da gente falar sobre o trabalho híbrido? A gente está no meio do olho de um furacão. Exatamente como eu estou aqui agora, no meio do olho de um furacão. Só que quando a gente está dentro do olho do furacão, a gente não sabe o que está lá fora, certo? A gente acaba dentro do olho do furacão, depois que abaixa a poeira, depois que o furacão acaba, que ele fala, opa, estou em cima de um telhado, estou num, num pasto verde bonitinho, todo lindo, maravilhoso, ou estou no meio do mar, do oceano. Então a gente não sabe, justamente esse é o recado que eu quero passar. A gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Tudo é muito incerto, mas a gente já tem alguns aprendizados. Então a gente já teve algumas empresas que falaram, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Pesquisas que falam justamente o que está funcionando e o que não está funcionando. E a gente sabe que isso não é mais uma tendência. Ah, o trabalho híbrido é uma tendência. Não, é uma realidade. Hoje as empresas, inclusive, estão perdendo talentos porque não estão querendo saber o que está acontecendo, não estão se atualizando sobre o trabalho híbrido. Isso justamente faz com que os profissionais queiram, às vezes, trabalhar para empresas de fora, do exterior, ou pelo mesmo salário, só pelo prazer de ficar em casa, acabam aceitando até, às vezes, um salário até menor em outra empresa, e justamente as empresas têm que se adaptar para esse novo modelo, né? Inclusive, tinham empresas, até que eu fiz entrevista, que eu fiz em reuniões, que não tinham nem comunicador interno. Eles estavam funcionando totalmente no WhatsApp, ou não tinham nenhum comunicador oficial. Então, imagina como que essas empresas tiveram que se adaptar, tiveram que se reinventar quando a pandemia veio, então, porque eles não sabiam nem que se só tinha e-mail, então, poxa, preciso ter um comunicador, preciso ter um Teams, preciso ter um Zoom, preciso ter um Google Meet, um Google Chat. Como que as pessoas vão conversar entre elas se de repente uma pessoa está em casa, outra pessoa está no escritório, ou todo mundo está em casa, na época que a gente teve a pandemia no maior pico de pandemia, né? Então, e a gente sabe disso. Fora os desarranjos que a gente tem entre as ideias de gestores e de subordinados, em que um gestor às vezes quer todo mundo presencial, exige todo mundo presencial por N fatores, mas o subordinado prefere ficar em casa para não pegar um trânsito, por exemplo. E agora, o que a gente faz? Quem está certo, quem está errado? Onde que é o meio do caminho? Então, justamente por isso que eu faço muito bem, muito essa analogia do furacão, porque realmente a gente não sabe o que vai vir daqui para frente, o que a gente vai adotar daqui para frente. Inclusive, tem justamente essa pesquisa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui do Marx Geringer, que fala muito bem isso. A pesquisa foi no LinkedIn, né? Ele soltou no LinkedIn, então teve mais de 59 mil respostas e 63% das pessoas preferem um trabalho híbrido. Então, é uma pesquisa que cada perfil do LinkedIn responde, cada pessoa responde. Então, a gente vê a tendência
e a vontade, principalmente do brasileiro, né, que a gente vê, é uma pesquisa que em português, né, então os brasileiros responderam e o público dele é massivamente brasileiro, então ele mostra justamente o que todo mundo está querendo. Mas e aí? A gente está preparado para trabalhar hibridamente, digamos assim? Então, como eu disse para vocês, a gente está no meio do olho do furacão. Mas a gente tem preocupações. E quais são essas preocupações? Como que a gente lida com essas preocupações? Uma das principais que eu vejo é a curva de aprendizado, por exemplo, de um estagiário. Como que um estagiário remotamente vai aprender? Ele pode aprender, pode ser autodidata, ok, mas como é a curva de aprendizado dele? Será que ele vai aprender mais, aprender menos? Então a gente vê, em alguns casos, que a presença do estagiário full-time é extremamente necessária, ou às vezes, um estagiário que tenha que seja autodidata é fundamental, ou tenha ajuda necessária para justamente se desenvolver tanto remotamente quanto presencialmente. O acompanhamento é fundamental. O famoso perigo Brasil, que eu costumo dizer que é o nosso jeitinho brasileiro, que às vezes é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque a gente às vezes se acha mais inteligente, mais esperto que o nosso chefe, que o nosso companheiro de trabalho, então a gente pode fazer algumas coisas que a gente acha que está sendo esperto em tudo, então isso pode atrapalhar do ponto de vista das outras empresas, inclusive as outras empresas de fora, do exterior, vendo um profissional brasileiro, querendo contratar um profissional brasileiro, fala assim, não contrate brasileiro, brasileiro faz isso, isso, isso. Então a gente tem que se policiar muito em relação a como a gente vai trabalhar no modo remoto, no home office, né? Pessoas, às vezes, que eu vi com 3 trabalhos. Não, Danilo, mas isso já era normal no trabalho presencial. As pessoas tinham 3 trabalhos. Sim, mas era uma maneira transparente. Então, a gente sabia que a pessoa trabalhava de um horário até o horário, depois ia para outra empresa de um horário até outro horário. Hoje eu vejo muitos pseudo-profissionais trabalhando em várias empresas ao mesmo tempo e mascarando, não falando que está trabalhando no mesmo horário. Então, às vezes, posso marcar uma reunião para esse horário? Ah, não posso, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho outra atividade e lá está trabalhando para outra empresa. Então, isso é muito feio. Justamente isso impacta, inclusive, como eu falei, do risco Brasil. E as horas extras? Como é que eu faço para controlar? Antigamente, a gente levantava a cabeça e falava: Joaquim, 6h05, tá louco? O que você está fazendo aqui ainda? Vai para casa, não vou pagar hora extra não. Pode ir para casa. Joaquim levantava da cadeira e ia para casa. Hoje não. Como que a gente vai controlar isso? Hoje eu não sei, o Joaquim está trabalhando de casa. Se de repente eu falei para ele, ó, eu preciso disso o mais rápido possível. Ele entendeu o que é o mais rápido possível, trabalha até a meia-noite e me entrega amanhã cedo. Não se sabe como que a pessoa recebeu esse recado. Então, é muito importante a gente ter esse controle. Como que a gente vai controlar essas horas? Essa justamente é uma das preocupações principais que eu vejo nas empresas em relação ao trabalho remoto, né, principalmente. A paranoia com produtividade, né? O que ele está fazendo? Ele está com atividade? Ele está fazendo isso? Ele está fazendo aquilo? Muitos gestores estão paranoicos com a produtividade, querendo saber o que as pessoas estão fazendo. Então, uma das grandes preocupações da gestão em saber o que o colaborador está fazendo. Falhas de comunicação, que a gente já sabe que gera um problema anteriormente, em e-mails mal interpretados ou chats, mensagens de chat que às vezes o receptor entendia de uma outra maneira. Imagine isso remotamente, imagina isso de uma maneira que não posso levantar a cabeça e falar assim, João, você está falando isso mesmo para mim? É isso que eu entendi? E você justamente perguntar para a pessoa presencialmente. Então, às vezes a pessoa entende uma outra coisa totalmente diferente. Então, isso é um grande problema que a gente tem hoje, inclusive, no trabalho híbrido. Outras coisas que eu, inclusive, isso eu não vi em nenhum lugar, que justamente porque justamente é uma realidade mais brasileira, né, do nosso perigo, inclusive envolve no perigo Brasil também. O transporte, às vezes, de notebook, um colaborador que está no escritório vai para casa, às vezes, 8, 9, 10 horas da noite, de repente vai para a faculdade, leva o notebook junto, e esse risco desse notebook, qual que é o perigo de repente ele ser extraviado, os dados que estão dentro desse computador, inclusive às vezes são mais valiosos do que o próprio material, o próprio notebook, o próprio computador. E aí, como é que fica isso? Então a gente sabe,
que as tendências cada vez mais, inclusive eu escrevi um artigo falando sobre a nuvem 2.0, que eu acho justamente que é a mudança porque a nuvem 1.0 foi a mudança dos serviços, da infraestrutura, justamente para a nuvem, e eu chamo justamente de nuvem 2.0, são os desktops indo para a nuvem. Então, eu acredito muito em a gente, às vezes, tendo um celular e plugando, chegando no trabalho, plugando esse celular num appliance, num aparelhinho, e a gente tendo o nosso desktop virtualizado no AVD, né, no WVD, no Azure Virtual Desktop, ou no Windows 365. Então, a gente tem várias opções nesse sentido. Eu acho que o mundo vai partir para esse modelo, para justamente a gente não ter esse tipo de transporte de computador para lá e para cá. E um número muito interessante, né? 85% dos líderes dizem que a mudança para o trabalho híbrido tornou desafiador ter que confiar com que os funcionários estão sendo produtivos ou não. Absurdo esse número. Então, 85% dos líderes não confiam em que os colaboradores que eles gerenciam estão sendo produtivos ou não. Então, isso é muito perigoso. Então, a gente sabe que é uma das grandes preocupações hoje em dia. E outras coisas que a gente tem que se preocupar, que eu chamo justamente das variáveis do trabalho híbrido. A gente tem que cuidar das variáveis. Quais são elas, essas variáveis? A cultura. A gente tem que reforçar a cultura da empresa, passar para adiante o como que a empresa trabalha. Então a gente sabe que hoje em dia, às vezes, uma pessoa que está trabalhando remota, às vezes trabalha de uma maneira e a gente não consegue passar a cultura da empresa para essa pessoa que está trabalhando remoto. Então é muito importante usar ferramentas, por exemplo, Viva Connections, até comunicados, e-mails diários, falando justamente da importância, para onde a empresa está olhando, quais são os valores da empresa. Então, esses comunicados são extremamente importantes para justamente passar adiante a cultura da empresa. A parte de colaboração no trabalho híbrido. É importantíssimo a gente conseguir ter o trabalho e fazer o trabalho e fazer colaborar com os outros colegas em tempo real. O antigo, senta aqui que eu vou te mostrar, e ao contrário, agora peraí, pode falar agora e chamar para uma reunião no Teams ou no Zoom ou qualquer outra ferramenta de comunicação e mostrar justamente, ó, vou compartilhar a tela aí, vou fazer uma coisa, fez aqui para. Isso a nuvem trouxe uma vantagem fantástica em relação a isso. Eu consigo justamente fazer essa colaboração em tempo real. E, obviamente, não deixando de lado a segurança. Inclusive, o Zero Trust está justamente aí, ou seja, em português literal, a confiança zero, né? Zero confiança em quem está do outro lado logando. Então, tem funcionalidades, tem ferramentas, tem processos em que garantem que a gente consiga monitorar, ver quem realmente está do outro lado através de acessos condicionais, por exemplo, até multifactor authentication, que a gente consegue garantir quem está do outro lado. Inclusive, dentro dessa colaboração que a gente fala, né, lembra que inclusive a telemedicina era impensável há alguns anos atrás. Então, a teleconferência, a possibilidade de eu falar com outra pessoa, interagir com outra pessoa, hoje está extremamente atualizada. Então, as pessoas já adotam isso normalmente. Inclusive, engraçado isso, né? Porque antigamente, no começo da pandemia, a gente ouvia às vezes um bebê chorar, um cachorro latir, achava estranho. Nossa, o cachorro latiu. Hoje não, hoje é normal. É muito engraçado isso, né? A gente viu e fala, não, fica tranquilo. Pode ir lá, vai lá cuidar do seu filho que está chorando, vai lá ver o que aconteceu com o seu cachorro que está latindo muito. É normal hoje em dia, a gente não estranha mais barulhos, ruídos, algum som que acontece, ou uma obra que está acontecendo. Então a gente sabe muito bem que isso pode acontecer. A liderança, um ponto fundamental, que é justamente todo mundo da empresa olhando sempre para o mesmo lado, para o mesmo objetivo, tendo os famosos OKRs, né, que a gente chama Objective and Key Results, ou seja, objetivos e resultados chaves da empresa. Quais são os objetivos e resultados chaves da empresa? Para onde a empresa está olhando? Todo mundo está olhando para o mesmo objetivo? Todo mundo quer a mesma coisa? É isso que, inclusive, ajuda os líderes a estarem no mesmo ponto com os colaboradores. Então, é muito importante isso da liderança. É uma das variáveis que eu acho mais importante do trabalho híbrido. Esse conjunto entre liderança e liderado. O líder e o liderado, justamente para eles olharem para o mesmo lado e para o mesmo caminho, né, para o mesmo ponto e irem juntos. Né? A quarta variável, digamos assim, do trabalho híbrido é o espaço. A gente sabe, está ouvindo muito falar de metaverso, inclusive
cuidado com as denominações de metaverso. O metaverso é um espaço virtual, não é, é, realidade aumentada, são conceitos diferentes, tomem com muito cuidado, as pessoas estão confundindo muito isso. Metaverso é um espaço totalmente virtual. Então, o metaverso vai acontecer mesmo? É uma tendência, é uma realidade? Empresas gigantes, Microsoft, Facebook, Google, investindo milhões, bilhões de dólares no metaverso. Então, tem alguma coisa, vai justamente para esse sentido. Inclusive a Microsoft adotando muito padrão de salas inteligentes, que eles chamam justamente de Teams Rooms. Como é que são essas salas inteligentes? Estão adotando, estão preparadas para o trabalho híbrido, ou seja, pessoas remotas participando de uma reunião junto com pessoas presenciais, aquele velho constrangimento que a gente sabe que é muito comum de às vezes as pessoas remotas falarem alguma coisa numa reunião que tem várias pessoas presencialmente, e aí as pessoas nem ligam porque a pessoa remota está falando. Então, esse é um problema que a gente enfrenta hoje em dia. Então, quais são os produtos? Como as empresas estão se preparando para isso? A empresa está preparada para isso? Então, a gente tem alguns appliances, alguns dispositivos preparados, inclusive, por exemplo, para focar automaticamente a câmera da sala, focar automaticamente numa pessoa que está falando, os microfones capturarem uma pessoa, de repente, que está no fundo da sala. Então, tem vários equipamentos que ajudam nesse sentido. O famoso, não tão famoso, mas o que eu vi, que eu achei interessantíssimo, de um amigo que trabalha na Alemanha, o modelo 321, que ele trabalha num banco da Alemanha. Que é o modelo 321? É 3 dias da semana presenciais, 2 dias da semana remoto, trabalhando de casa, e um dia em que todas as pessoas daquela equipe, daquele departamento, vão estar no escritório todas juntas. Então, dos 3 dias no escritório, um é com todo mundo daquela equipe, daquele departamento, daquele time, daquele projeto, ou o que seja. Que eu acho que é um modelo interessante para, de repente, começar um modelo, justamente que eu estava falando justamente das variáveis. É um modelo, de repente, para olhar e falar assim, interessante, vou começar por ele. De repente não tem nenhuma uma ideia, não sabe nem por onde começar. Eu acho que o modelo 3-2-1 faz muito sentido dentro das empresas. A quinta variável, a performance, que é extremamente interessante. Será que o que eu estou fazendo, o que eu estou mandando é suficiente? Será que ele está fazendo alguma coisa e depois que ele faz aquela atividade, ele vai lá e vai ver TV, ele vai ver YouTube, vai ver rede social, vai responder os grupos do WhatsApp, vai ficar entretido com alguma outra coisa? Será que eu tenho que ficar controlando o que ele está fazendo durante o tempo todo? Então, esse é uma variável que tem que ser muito ajustada e tem muito e muito a ver com a variável que a gente fala, justamente a variável de liderança, ou seja, o líder está ativamente falando com o subordinado, falando com quem ele lidera, para justamente a performance estar muito bem alinhada, sabe? Justamente muito bem ajustada. Isso não é um primeiro momento que vai ser ajustado, é durante o tempo, então tem que ter muita paciência de ambos os lados, de todo mundo da empresa, e entender que a performance é importante, mas ela não é uma coisa que a gente vai descobrir do dia para a noite. Tem que ser justamente ajustado e cada pessoa tem a sua performance, isso que é muito importante. E aí entra disso de cada uma pessoa a sexta variável, que é justamente o bem-estar. Cada um sabe o que é o bem-estar de cada um. Então, de repente, as pessoas às vezes não podem emendar uma reunião atrás da outra não vai conseguir emendar uma reunião atrás da outra, justamente previne o que a gente chama de burnout, que já é uma realidade. Eu tenho casos de amigos que estão sofrendo burnout, que estão tomando remédio até, fazendo tratamento, porque não conseguiram se adaptar com ficar 100% do tempo em casa. E isso é extremamente perigoso. A pessoa ficar, sei lá, levantar da cama, ir direto para o computador e ficar das 9 até as 20 horas trabalhando no computador, sentada, para comer, ou pede algum iFood, alguma coisa, algum lanche, senta na frente do computador, come alguma coisa rápida, para frente do computador e nem levanta, e fica lá 10, 12 horas diretas no computador. O cérebro não aguenta, é muito perigoso isso. Inclusive, as pessoas, cada vez mais, elas estão sentindo falta do colega de trabalho. Ou seja, a gente conseguir falar com a pessoa que está do outro lado é extremamente importante, o nosso colega. Porque às vezes, o que acontece muito, né? Inclusive a gente nem percebe isso, mas de repente aconteceu alguma reunião no trabalho, que você está presencialmente, dentro de uma sala de reunião física, presencial, acontece alguma coisa que você fica bravo, que você quer discutir, que você não concorda, você sai daquela reunião, a primeira coisa que você faz é o quê?
chama o seu colega de trabalho, o seu melhor amigo do trabalho, eu falo assim, poxa, você viu o que aconteceu na reunião? Fê? Aconteceu isso, 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 cara, o que eu faço? Você se desabafa com aquele seu colega de trabalho. Hoje em dia, você trabalhando no home office, o que você vai fazer? Como que você vai desabafar? Chama, você pode falar 5 minutos? Cara, 5 minutos, agora eu não posso, estou em outra reunião. Você acaba absorvendo aquilo, isso é muito perigoso. Você acaba absorvendo coisas do seu dia a dia que às vezes você desabafava com um colega de trabalho. E é justamente isso que as pessoas estão sentindo falta. Conversar com colegas de trabalho. Às vezes os líderes pensam que eles estão sentindo falta de mim, estão querendo a minha companhia, querendo a minha orientação. Os líderes pensam isso, tendem a pensar isso. Mas não. Eu vi pesquisas aqui, inclusive da Microsoft, no site da Microsoft e de outros órgãos, de outros fontes também, falando justamente disso, que as pessoas estão sentindo falta dos colegas de trabalho. Isso é uma coisa muito impactante que às vezes a gente nem percebe. Então, e uma frase que eu vi, né, que eu vi esses dias, inclusive, acho que numa rede social, que você é totalmente substituível no seu trabalho, ou seja, você pode ser demitido, podem contratar uma outra pessoa no lugar, mas você é insubstituível, ou seja, você não é substituível para sua família. Então, às vezes, equilibrar o seu horário de trabalho com o horário de que você fica com seus filhos, com a sua esposa, ficar em casa ou fazer uma academia, fazer algum esporte, fazer um hobby, assistir um jogo de futebol que você gosta, assistir um filme, assistir uma série, é muito importante esse equilíbrio. É muito importante você ter esse equilíbrio. Não que você parar no meio do dia do horário de trabalho e assistir uma série. Não é isso. Mas você ter os seus horários e a sua cabeça principalmente funcionando de, opa, agora é o meu trabalho, agora é o meu lazer, 9 horas da noite eu vou assistir meu filme, vou assistir meu futebol, vou descansar a cabeça, vou ficar com a minha família, vou ficar com meu filho, e aí depois você justamente tem essa divisão. Eu, particularmente, o Danilo, né, eu não acredito em vida profissional e vida pessoal. Eu acho que a gente só tem uma vida. Eu acho que a combinação das duas coisas é extremamente importante na nossa vida. O nosso trabalho e o que a gente faz fora do nosso trabalho. Então, eu acho que a combinação das duas coisas é muito importante. Eu, por exemplo, não tenho eu não tenho dedos, não vou responder e-mails fora. Eu até respondo, não tenho problema nenhum com isso. Foi o que eu disse, né? Eu misturo as duas coisas, mas de uma maneira que eu sei o momento que eu estou trabalhando, o momento que eu estou fazendo meu lazer, e se eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, de repente, estou assistindo um jogo de futebol que eu gosto muito, de repente chega um e-mail importante, eu vou responder aquele e-mail importante. Eu sei separar muito bem as coisas. É muito importante você moldar a sua cabeça para conseguir tratar as duas coisas e conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essas justamente são as 6 variáveis que eu considero do trabalho híbrido. Dicas para o seu trabalho híbrido. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa muito legal. Que isso eu coletei, né, de muitas reuniões, conversas com clientes que eu fiz, workshops, fiz eventos para clientes, webinars, e eu colhi isso de perguntas pequenas, de perguntas como é que você está no seu trabalho híbrido, como é que vocês estão fazendo as coisas, do dia a dia, de as pessoas às vezes se ofenderem, inclusive é a primeira dica, né? Então, se alguém ligou a câmera para você numa reunião, ligue a câmera também. De repente, a outra pessoa do outro lado, que ligou a câmera, está precisando de um contato humano, está precisando de um sorriso, está precisando de uma risada, está precisando olhar. Às vezes, não é olho no olho, porque é câmera com câmera, né? Mas, às vezes, ver uma afeição, porque aquela pessoa, de repente, está estressada, ou está em casa sozinha, porque mora sozinha, e, de repente, não viu uma pessoa o dia inteiro, porque está sentada na frente do computador, e, às vezes, ela liga a câmera para ter um contato mínimo humano, de falar, de olhar, de ver uma risada, de repente fazer uma piada e ver a pessoa que a outra pessoa está rindo. Então, esse contato humano é muito importante. Às vezes as pessoas, eu já vejo muito isso, uma pessoa liga a câmera de um cliente, às vezes, aí o cliente fica esperando, a outra pessoa liga a câmera, a pessoa não liga, ele fala assim, poxa, será que eu tô, será que eu não tô? Então, às vezes, liga a câmera, conversa com a pessoa. E o contrário também é verdadeiro, às vezes. Às vezes ninguém liga a câmera, fala assim, opa, e eu liguei a câmera. Eu falo, poxa, ninguém ligou, então deixa eu desligar aqui. Então, acho que a pessoa não quer me ver, está cansada de ver gente, de ver câmeras e a pessoa está desligando. Então, essa que a gente chama de empatia, né? Essa empatia é extremamente importante, né? Outra dica que eu acho muito, usa um fone sem fio. Acho que é muito importante, parece besteira, né? Um fone sem fio. Poxa, Danilo, qual é a diferença de um fone com fio, fone sem fio? É justamente a liberdade que você tem, às vezes, para levantar numa reunião que você está falando, discutindo. Às vezes,
é você, de repente, só levantar da mesa, levantar da cadeira, olhar para um lado, olhar para um horizonte, olhar para uma janela e argumentar e falar. Você acaba, não desligando, mas você acaba, como eu disse aqui, né, eu estou falando justamente aqui, né? Você acaba exercitando a mente. Você olha para um ponto fixo, não olha só para a tela, para aquela, olha, sempre olhar para a tela, para a tela. Você acaba olhando para um horizonte, pensa melhor, às vezes você raciocina melhor. De repente, um problema de um cliente ou de um parceiro, de um colega de trabalho que ele está compartilhando numa reunião, você, em vez de você olhar para a tela, você olha para um ponto, você levanta, vê. Então, isso é muito importante. Isso, inclusive, vai arejar sua cabeça, vai deixar com que as ideias trabalhem melhor dentro da sua cabeça. Acho que isso parece uma coisa besta, uma coisa boba, mas faça isso no dia a dia. Você vai ver que justamente vai melhorar muito o seu dia a dia. A terceira aqui, que eu falo justamente, é aquelas reuniões sem compartilhamento de tela. Então, se você sabe se é uma reunião, que é uma reunião de feedback, ou uma reunião que não vai ter compartilhamento de tela, que ninguém vai mostrar nada, que de repente é uma conversa para falar o status de alguma coisa que você não vai compartilhar, que você não vai precisar ver nada, não vai precisar consultar alguma coisa, sai da casa, do apartamento, do seu escritório, vai para o ar livre, vai no condomínio, vai andar na rua, às vezes é perigoso, né, dependendo de onde você mora, mas desce ou de repente vai para a sala, vai para a varanda, se você mora num apartamento, vai, tenta um pouco, sai um pouco da clausura, né, do que você está vivendo durante o tempo todo. Então, isso é muito importante. Então, se você de repente percebe isso, é extremamente importante você exercitar a mente, liberar a mente para justamente para esses momentos. Outra coisa importantíssima que eu vejo muito que às vezes as pessoas nem sabem que existe, que são ferramentas para você ou focar ou relaxar. Para focar, por exemplo, eu gosto muito do Brain.fm, é um site, chama justamente Brain.fm, se você acessar o seu navegador, se você colocar aí, você vai ver justamente que é um site bem legal. Inclusive ele dá um trial, tudo certinho, você consegue entrar nele. Acho que ele é pago depois de algum tempo, mas a gente consegue usar durante um certo tempo. Eu acho que ele é muito vantajoso porque ele te coloca sons no seu fone de ouvido que você estiver ouvindo, que você tiver na orelha, para focar em determinada atividade. Isso funciona para mim maravilhosamente bem. Então, de repente, eu preciso fazer um relatório, eu preciso fazer alguma atividade. Poxa, eu tenho zilhões de coisas na minha cabeça, mas, Danilo, eu não posso me desconcentrar. Pode chegar qualquer e-mail, tocar meu celular, eu preciso concentrar nessa atividade. Pego lá brain.fm, coloco no site, coloco lá música de foco durante 1 hora. Pronto, ele coloca um som de foco. Eu tô até escutando agora lembrando, muito engraçado como funciona o cérebro, né? Eu tô falando agora com vocês do Brain FM e eu tô ouvindo a música do Brain FM, que é a parte de foco. E tô exatamente na minha cabeça, tá falando, que é uma música bem de foco que eu consigo focar de uma maneira absurda, eu consigo mesmo. Pode funcionar para mim, pode funcionar para você, às vezes não funciona, que é justamente a próxima, duas dicas para baixo, né? Que às vezes o módulo de trabalho é de um diferente para outro. Então, experimenta, de repente pode fazer sentido. Eu, ao mesmo tempo, para o contrário, para relaxar. De repente, fiz reuniões seguidas na manhã inteira, eu fiz as reuniões durante o meu dia inteiro. Tem um aplicativo dentro do Teams, para quem usa Teams, né? Que é o Vivo Insight, que você vai procurar lá na busca dos aplicativos do Teams, tem o Vivo Insight, todo mundo tem direito a esse aplicativo. Aí você procura lá, obviamente para quem tem Teams, né? E para quem tem os licenciamentos necessários, você procura o Vivo Insights, aí tem lá Headspace, dentro do próprio aplicativo do Vivo Insights, que ele te coloca sons para você relaxar, para você meditar 10 minutos, 15 minutos, para você de repente soltar a cabeça, liberar a cabeça para justamente para a próxima reunião ou para desligar de repente do trabalho. Poxa, agora eu parei de trabalhar, mas eu estou ligadão ainda, estou fazendo um monte de coisa, preciso fazer um monte de atividade e às vezes essa liberação da cabeça faz muito sentido, porque você consegue, inclusive, ter outras ideias, consegue, de repente, que é muito comum, que eu vejo muito isso, né? De repente, você está martelando, martelando, martelando numa coisa que, sei lá, é 7 horas da noite, bate 8 horas da noite, você fala assim, não consigo resolver, aí de repente fala assim, cansei, chega, não vou conseguir mais, vou para casa, ou vou desligar o computador e vou jantar, vou sair do escritório. E aí você sai. E aí no dia seguinte, 15 minutos
poxa, era para fazer isso. Porque você está com a cabeça livre, leve, solta. Então você consegue resolver aquele problema em 15 minutos, que você às vezes demorou 2 horas no dia anterior tentando resolver e não sabia como fazer. Então isso é muito legal, muito importante, porque cada um é de um jeito, justamente isso que é importante, né? Que às vezes, isso aqui é muito legal, porque justamente expressar sua gratidão para os seus colegas. Eu não vejo essas pessoas fazerem isso. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Tentar explicar de uma maneira até como que sempre acontece, né? Às vezes você está trabalhando presencialmente e às vezes um colega te faz algum agrado, ou te manda um e-mail te elogiando, ou resolve um problema que você tinha, porque você de repente estava martelando aquele problema, falando em voz alta com um colega do lado, aí outra pessoa levanta e fala assim, opa, esse problema eu já enfrentei, é assim, assim, assado que resolve. Quando você trabalha presencialmente, né? E você fala assim, nossa, obrigado, esse dá aquele sorriso. Opa, obrigado. Só esse sorriso que você dá para outra pessoa, esse sorrir com os olhos, próprio sorriso com a boca, ou, a entonação da voz, às vezes poxa, obrigado, Fernanda, obrigado, Joana, obrigado, Felipe, poxa, me ajudou muito, obrigado de verdade. Você dá um sorriso para a pessoa se enche daquilo, fala assim, nossa, eu ajudei aquela pessoa. Às vezes é uma coisa pequenininha, que às vezes a pessoa, nossa, eu ajudei, já valeu o dia, o cara me agradeceu tal. E às vezes, no trabalho híbrido, quando você está em casa, de repente, alguém te mandou uma mensagem, fala assim, poxa, esse problema que eu recebi um e-mail seu falando desse, eu já recebi, já fiz esse problema. É assim, 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 assim que resolve. De repente a pessoa manda no Teams como resolver o problema. Fala assim, nossa, resolveu meu problema. Aí você fala assim, obrigado. Tipo, manda só um obrigado. Então você não deu um sorriso, obviamente que a pessoa não viu o sorriso, porque foi via mensagem que você falou obrigado. Você falou ok, às vezes você fala nem obrigado, você fala ok, fala assim, é isso mesmo. Ou você até vê a mensagem e parte para outra coisa e acaba fazendo outra coisa, outra atividade do dia e esquece totalmente de agradecer aquela pessoa. Lembre-se de agradecer. Tem um aplicativo, inclusive, no Teams chamado Praise, ou Elogios, que você justamente faz isso. Então você manda um elogio para a pessoa, fala, poxa, a Joana é extremamente team worker, ela é extremamente companheira, ela é extremamente que trabalha em equipe. Então elogie, faça esses agrados para as pessoas. É extremamente importante as pessoas receberem isso. A gente às vezes está muito carente de contato, de relação de verdade, né, de relacionamento entre os colegas de trabalho. Por isso, inclusive, nos slides anteriores eu falei que é uma coisa que as pessoas e os colaboradores mais sentem falta, que é justamente o contato humano do colega de trabalho. Então, esse mínimo contato, essa maneira de agradecer, às vezes, pode ser pequeno para você, são 3 cliques às vezes, uma frase, ou um GIF, de repente, no Teams, que você manda para uma pessoa, você arranca um sorriso de uma pessoa, de repente, de um GIF animado que você manda no Teams, que é possível você mandar GIF lá embaixo, tem lá o iconezinho do GIF, que você clica lá, faz uma busca assim, risadas, clica lá uma risada e manda um GIF de uma risada, de repente a pessoa do outro lado recebe aquela risada e ri também junto com você, e já melhorou um pouquinho o dia dela, então faça isso, pratique isso, acho que isso é muito legal para a gente, às vezes, desestressar, desligar um pouco do dia a dia, do estresse do dia a dia, tá? A penúltima aqui justamente é experimentar novos modos de trabalho. Isso é uma coisa que eu acho pode parecer besta, porque a gente às vezes pensa que, poxa, mas 10 pessoas já tentaram, não vai dar certo para mim. Cara, pode dar certo para você. Então, às vezes, como eu disse, né, o Headspace, o, o Brain FM, ou de repente vários monitores, várias telas de trabalho. Às vezes já vi, por exemplo, eu trabalho geralmente com 3 telas, né? Então, essa tela da frente, uma tela na direita, uma tela na esquerda, e já vi pessoas que eu falo isso, falam assim, cara, eu sou muito mais produtivo com 3 telas. Aí eu falo assim, não, Danilo, eu só trabalho com uma. Eu só funciono com uma. Assim, eu tento até convencer às vezes, como, cara? Tenta usar outra tela. Não, já tentei e não funcionou. Aí eu vou ver a pessoa, às vezes, duplicou a tela ou colocou a tela em uma resolução inferior, que não consiga trabalhar. Usa isso daqui, faz essa maneira. A pessoa tenta, experimenta um pouquinho, sai um pouco do comum, sai um pouco da zona de conforto. Fala assim, nossa, é melhor mesmo. De repente eu deixo o e-mail aqui do lado na minha tela secundária, na minha segunda tela, foco de repente numa atividade, ou às vezes ao contrário, né? De repente a pessoa tem problema de foco, e aí fala, puxa, Danilo, eu só consigo trabalhar com uma tela porque eu preciso de foco e tenho as atividades muito bem determinadas durante o meu dia e eu tenho que ver somente uma tela. Então, às vezes, isso, como eu disse,
cada pessoa tem o seu modo de trabalho e sua maneira de trabalhar, e cada um tem que respeitar. Isso é uma coisa importantíssima. Respeitar a maneira que o outro trabalha. Às vezes, fala, poxa, mas se eu estou vendo seu horário livre aqui, das 11 ao meio-dia, ou pode fazer reunião aqui. De repente você não sabe, de repente é um horário que o cara tem para fazer um relatório, ou ele reservou para fazer alguma atividade que ele vai fazer à tarde. Então, tem que ter empatia. Isso acho que é a palavra principal. Acho que se eu tivesse que escolher uma palavra para o trabalho híbrido, é empatia. É você se colocar no lugar do outro, de quem está do outro lado da tela, de quem está no seu escritório trabalhando fisicamente, ou do seu colega de trabalho que às vezes não consegue tá 100% da semana, né, todos os dias da semana no escritório, você tem que entender por que ele não está 100% dos dias no escritório, ou empatia por uma mãe que escuta o filho chorar e levanta da cadeira desesperada, e você tem que relaxar, falar assim, cara, isso é normal, pode levantar da cadeira. Inclusive teve um caso, inclusive de um juiz, né, uns tempos atrás, eu tenho uma amiga advogada que ela postou no Instagram dela, de um juiz que fez uma chamada, tomou mais respeito numa audiência e tal, e teve uma comoção enorme de todos os advogados, da OAB inclusive, falando, cara, o juiz, não é mais essa realidade, você está fora da realidade. Já temos um novo normal, já é normal uma criança chorar, ter um cachorro latindo, eu estar no meu apartamento e ter obras. Antigamente caía a internet, meu Deus, o que aconteceu? Hoje não, cai a internet, tranquilo, vamos remarcar a reunião, pode, não pode? Pode amanhã, pode depois, sem problema. Empatia é muito importante nesse sentido, né? E o último aqui, que eu acho que é uma tendência que está acontecendo bastante, às vezes a gente abre lá, inclusive o Outlook, principalmente o programa que eu mais uso de e-mails, né? Ele mudou, né? Então, às vezes você criava uma reunião, automaticamente aparecia lá, uma reunião das 3 horas da tarde, ele colocava das 3 às 4. Isso mudou, né? Hoje, se você abre uma reunião, ele já coloca 3, 3 e meia. O Outlook faz isso automático agora. Ele já, por padrão, coloca reuniões de meia hora. Então, se uma reunião é de meia hora, faça reuniões de meia hora. Não tenha medo. Tenta justamente focar, melhore o e-mail, o invite que você está mandando, o convite daquela reunião que você está mandando, com as atividades já no corpo do invite, no corpo do convite que você está mandando para a reunião. Isso vai melhorar o seu modo de fazer a reunião. Então você já vai ter as atividades pré-determinadas, não vai ficar por que a gente está falando mesmo? Então já vai direto ao ponto. Às vezes isso é importante para encurtar aquela reunião, para aquela reunião ser mais produtiva. Ou às vezes reuniões de uma hora, coloca 45 minutos, fala para o Danilo, essa reunião é realmente de uma hora, eu vou precisar de uma hora. Cara, coloca 50. Se 45 é muito agressivo, coloca 50. Deixa os 10 últimos minutos, de repente, para aquela pessoa que está, de novo, empatia. Para aquela pessoa que às vezes está remota, para ir no banheiro, para tomar uma água, para tomar um café, para levantar da cadeira, tomar um ar, de repente fazer alguma coisa que estava precisando fazer, responder um e-mail que era urgente. Então, de novo, empatia. Coloca 50 minutos. Não, nunca vi gente criando um e-mail, uma reunião de 50 minutos. Cara, começa por você. Se ninguém do seu trabalho faz isso, faça você. Então comece, alguém tem que começar, alguém tem que fazer. Então crie lá a reunião de 50 minutos. Todo mundo vai achar estranho? Vai. Mas todo mundo fala assim, nossa, o Danilo criou a reunião de 50 minutos, cara, funciona para mim. Porque aqueles últimos 10 minutos da reunião agora eu estou usando para fazer tal coisa. Ou para fazer as ações resultantes daquela reunião de 50 minutos, para tomar as ações. Porque às vezes você faz uma reunião de uma hora, e já, sei lá, das 9 às 10, aí das 10 às 11 já tem outra reunião, você já emenda outra reunião, às vezes esquece de fazer a ação que estava na reunião das 9 às 10. Então, os 10 minutos é muito importante para a gente conseguir fazer as atividades ou descansar o cérebro às vezes, meditar, que seja via Headspace. Eu posso fazer isso também. Então, isso é muito importante no dia a dia. E terminamos. Muito obrigado, de verdade, de coração. Obrigado ao pessoal do Congresso de TI, pela confiança, pela oportunidade de estar aqui com vocês, palestrando, falando um pouco sobre trabalho híbrido. Muito obrigado de verdade para falar sobre um tema tão importante, tão relevante que a gente está tendo hoje em dia. Atualmente todo mundo se não está trabalhando remotamente, tem amigos, tem familiares, esposa trabalhando remotamente ou de modo híbrido. Então é um assunto que eu acho que é extremamente pertinente, não só para a área de TI, mas para todas as áreas também da área de mercado. Aqui embaixo, aqui do lado, né? Na verdade, aqui do lado, estão as minhas redes sociais, os meus contatos.
principalmente o que eu mais uso, que é o LinkedIn e o Instagram, que é Danilo Nogueira tudo junto. Então, me adicionem, fiquem à vontade. Adoro conversar, adoro trocar experiências. Me contem, às vezes, as experiências de vocês. De repente, se vocês usaram alguma dica que eu coloquei aqui, usaram alguma coisa que eu falei aqui, me chama lá no LinkedIn, fala, Danilo, eu vi que você fez isso, 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 e falou, cara, funcionou para mim dessa maneira, dessa maneira. Coloca lá o feedback, eu vou adorar receber o feedback de vocês. De verdade, de todo o coração. Beleza? Obrigado, pessoal. Um grande abraço e vejo vocês nas redes sociais ou por aí. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.